Método científico, os fundadores. Os fundadores, método científico. Uma visão geral dos sistemas de pensamento mais comuns na Terra e como as mudanças na Terra se relacionam com cada disciplina. Saudações, queridos criadores, nós somos os fundadores. Antes de entrarmos em detalhes sobre os ajudantes de sua amada Terra, vamos reiterar que as mudanças que estão ocorrendo em seu mundo podem ser vistas de vários ângulos diferentes. Em seu sistema educacional, você tem vários campos de estudo, cada um com sua própria perspectiva limitada, preconceito e método de normas de pesquisa aceitas. Por exemplo, os eventos que ocorrem conforme você se aproxima do ano de 2012 podem ser descritos usando o método científico, dados antropológicos, filosofia, psicologia, metafísica, religião, espiritualidade, biologia, genética, tecnologia, sociologia, economia e política, para citar algumas normas ou convenções. Nosso ponto de vista, que você poderia dizer com precisão, reflete uma observação muito direta, uma vez que estamos fora dos véus que obscurecem sua percepção, e uma vez que temos uma compreensão completa de muitos dos campos de estudos mencionados acima. Depende do uso de seu vocabulário limitado e terminologia. Se essas mensagens forem traduzidas posteriormente para muitos idiomas diferentes, o que é provável que seja o caso, parte do significado original, já perdido devido aos véus ao redor do seu mundo, será ainda mais obscurecido. É claro que algumas das ideias serão expressas de formas mais eloquentes após a tradução para diferentes idiomas, pois há algumas palavras em outros idiomas que não têm equivalente no idioma atualmente em uso em inglês. Verdade. Embora muito do que está sendo discutido ultrapasse as fronteiras entre várias das disciplinas, aquela em que estamos mais focados é o aspecto científico, utilizando alguns elementos de que você chama de teoria das supercordas, física quântica, relatividade einsteiniana e mecânica newtoniana. Isso ocorre porque a maioria das outras disciplinas, com exceção da religião, pode ser acomodada dentro dessa estrutura. Dito isso, vamos discutir brevemente as implicações do que está acontecendo no seu mundo do ponto de vista de outros campos de estudo. Tenha em mente que esta não é uma lista exaustiva e que muitos outros ângulos de explicação além do nosso poderiam ser igualmente válidos. Uma breve discussão adicional do método científico. Se você for capaz de documentar cuidadosamente as mudanças que ocorrem na física de seu sistema solar e na biologia de sua forma humana, perceberá que uma mudança radical já está ocorrendo. Seu DNA não está apenas mudando, mas toda a estrutura de sua forma física. Eventualmente, vocês se tornarão seres baseados em sílico, em vez de baseados em carbono. Seus corpos físicos se tornarão imortais e impermeáveis às influências ambientais. Parecerá às suas observações científicas baseadas empiricamente que a radiação que chega à Terra vinda de quasares distantes está alterando a estrutura genética da humanidade. Você observará seu próprio Sol e se comportando de forma irregular e produzindo explosões incomuns de ondas IM. A frequência de fundo da Terra continuará a mudar. À medida que seus polos magnéticos flutuam, seus padrões de tempo e clima tornarão cada vez mais erráticos. A maioria de seus cientistas procura ciclos nos dados para explicar o que está acontecendo. Embora os ciclos que descrevemos sejam válidos e haja muitos ciclos menores também afetando as mudanças, os chamados especialistas não saberão explicar muitos dos fenômenos observados. Grande parte de seus pesquisadores depende de
financiamento recebido de fontes que em breve você não teria conhecimento das mudanças. Eles se sentirão ameaçados se muitas pessoas descobrirem que todo o sistema solar está passando por mudanças radicais. Portanto, eles censuram e suprimem muitos fatos importantes que apoiam e validam o material deste livro. Isso é especialmente aparente nos dados antropológicos que são considerados aceitáveis e que aparecem em seus livros didáticos. Abaixo detalhamos alguns dos fatos que seus livros de histórias não contaram na escola. Dados antropológicos documentando as mudanças. Muitos dos eventos celestiais que estão programados para ocorrer durante os próximos 100 anos em seu mundo, um século, de 2012 a um século, então temos mais 90 anos, ou não, nós temos mais 92 anos por aí. Em seu mundo estão documentados nos escritos de suas civilizações antigas para vocês, não para nós. Por exemplo, a passagem de um cometa, traduzido por esse canal como Ananhutak, mas com vários outros nomes, é mostrado em pictogramas por algumas de suas antigas civilizações. Sua órbita é de aproximadamente 10.500 anos terrestres. O aparecimento de Nibiru, o planetóide desonesto, com uma órbita de 3.600 anos, programado para se aproximar da Terra por volta do ano 2030. Espere, só então quer dizer que o Nibiru ainda não chegou, ainda está para vir em 2030, está documentado em seus escritos sumérios. Esse planetóide em particular contém uma civilização de nona densidade, frequentemente chamada de Enunek. Eles visitaram a Terra durante algumas das passagens do planetóide pelo sistema solar. Em sua Bíblia cristã, Nibiru atende pelo nome de Artemisia. Ele também foi chamado de Planeta X, ou Artemisia. Embora você tenha alguns estudiosos respeitados fornecendo informações sobre Nibiru, eles são frequentemente ridicularizados por seus principais cientistas. Embora as evidências da Atlântida e da Lemúria sejam contestadas por seus cientistas, existem registros fossilizados indicando a presença e destruição dessas colônias. Embora algumas das eras glaciais e mudanças massivas da Terra que ocorreram a essas civilizações antigas possam ser atribuídas ao fim do ciclo de precessão, os pesquisadores são confusos pelo fato de que algumas dessas eras chegaram ao fim como resultado da invasão por ETs hostis, ou destruição e decadência de dentro da própria civilização humana. Eu havia sonhado em ET, eu e minha neta. Foi em 2014 que eu tive essa visão, que era ET mesmo que vinha e invadir. Eles jogavam bombas em edifícios e caíam. Eles iam atrás de pessoas para eliminá-las. Eu não sei se isso aconteceu ou ainda irá acontecer, mas eu tive essa visão e a minha neta teve em 2017. Eu tive em 2014. Além disso, as evidências da ascensão e queda da humanidade durante a Atlântida e a Lemúria são difíceis de documentar, pelo fato de que a maioria dos edifícios e restos humanos deixados para trás estão enterrados sob centenas, se não milhares de pés de lodo, detritos e rochas que se encontram sobre o topo de milhares de pés de água do oceano. No entanto, muitas descobertas foram feitas e subsequentemente suprimidas por sua grande mídia, que é comprada e paga por aqueles que desejam manter as massas ignorantes, para que possa manter o controle da população em geral, verdade.
Algumas das massas da Terra atualmente acima do nível do mar em seu mundo eram parte da Atlântida e da Lemúria, e ocasionalmente alguns vestígios dessas civilizações são desenterradas. Ou então esses morros e colinas, alguns deles eram parte da Atlântida e Lemúria. Há uma grande quantidade de evidências sugerindo que os humanoides caminharam sobre sua terra há muitos milhões de anos. Estes não são simplesmente humanoides semelhantes a macacos, que supostamente são os precursores do Homo sapiens, mas humanoides do tipo moderno com DNA quase idêntico ao seu hoje. Mediante solicitação, esse canal pode fornecer uma bibliografia de pesquisas científicas conceituadas que apoiem nossas informações. Então quer dizer o quê? Que já existiam esses humanoides, então quer dizer, como eu sempre achei, nós não viemos dos macacos, ok? Não viemos dos macacos. Antes disso, tiveram realmente humanoides aqui, pessoas como nós, que foram eliminadas. Em alguns dos escritos antigos, existem profecias detalhando um evento futuro que reflete as profecias de seus videntes e videntes mais modernos. Mais uma vez, para manter este tratado o mais conciso possível, não entraremos em detalhes sobre quem está profetizando o quê, mas deixaremos isso para você e para o canal discutir, se é aplicável. Diremos que dificilmente se passa um ano em seu planeta sem que haja alguma grande descoberta arqueológica, embora a maioria delas reúna um pequeno artigo na contracapa de seus respeitados periódicos científicos e jornais. Muitas descobertas mostram uma contradição flagrante com as teorias aceitas. Então, essas descobertas são descartadas como erros ou os dados são atribuídos a equipamentos defeituosos. As ruínas recentemente descobertas na costa do Japão mostram claramente uma civilização que existia lá há mais de 35 mil anos atrás. Mas quantos de vocês ouviram sobre isso em suas revistas e jornais? Será que essa civilização era asiática mesmo ou eram outras pessoas? Outros grupos étnicos? Quem sabe, hein? Quem sabe? Eu acho que eu vou pesquisar mais. Conforme declarado em História da Terra, incluída no primeiro e-book, há civilizações de seu planeta vizinho, Marte, há milhões de anos. Se você pesquisar na internet, encontrará numerosas fotografias de alta qualidade de estruturas e implementos artificiais na superfície de Marte. Mas seus principais cientistas tentam em vão explicar isso como características naturais. Um pouco de bom senso e conhecimento básico da ciência dirão que a erosão eólica não cria ângulos retos perfeitos e precisão geométrica, mas isso é que a mídia está dizendo. Você tem uma expressão em seu mundo, fora de vista, longe de mente. Um corolário disso seria: as pessoas só veem o que querem ver, ou elas creem para ver e elas não veem para crer. As evidências de civilizações com milhões de anos de idade, bem como um enorme corpo de evidências documentando a visitação ao seu planeta por ETs durante um período de tempo semelhante, está disponível para qualquer um que possa olhar sem preconceito. Esse canal e outros podem fornecer a você documentos e dados específicos se desejar. No ponto de vista filosófico, conheça a si mesma é fundamental. Foi sugerido por alguns de seus visionários que tudo existe dentro da mente de Deus e que, à medida que a humanidade se aprofunda na natureza do ser, Deus será descoberto, junto às respostas para todas as questões atuais e potenciais, a fim de ver além das limitações inerentes às disciplinas que estão sendo abordadas nesta sessão da transmissão.
Você precisa de uma mente clara e quieta, uma mente que utiliza a linguagem moderna a fim de transmitir ideias e princípios, mas essencialmente livre de armadilhas, condicionamento, programação que mantém a pessoa presa a uma percepção limitada da realidade. A maior barreira para a percepção verdadeira é a distorção oferecida pela parte da mente que pensa que já conhece a verdade. Esse é o maior obstáculo no caminho espiritual. Isso é verdade. Existem aspectos da verdade que estarão para sempre além da capacidade de saber e compreender intelectualmente. Palavras são ponteiros, elas apenas descrevem a realidade que está além delas. Nada contido neste livro é verdade. É apenas uma descrição de vários aspectos da verdade que são relevantes para os próximos anos em seu mundo. Para receber verdadeiramente as almas, devem estar completamente livres de posição dominante das chamadas autoridades de seu mundo e de outros mundos. À medida que avançamos em nossa discussão sobre o papel dos ETs e serem ascendidos no drama que se desenrola na Terra, é essencial manter a mente aberta, examinar as evidências de uma posição o mais imparcial possível e não acreditar cegamente em qualquer coisa que dissemos ou que qualquer outra pessoa lhe diga, independentemente de quantas letras tenham após seus nomes ou de quantos anos de experiências tenham. Embora seja verdade que pesquisadores com muita experiência têm mais probabilidades de ter informações valiosas nas áreas da ciência, às vezes aqueles com pouco conhecimento intelectual podem ser os mais sábios no verdadeiro sentido da palavra verdade. É tudo matéria de observação e intuição. Até agora, essa transmissão tem lidado amplamente com os domínios da ciência. Percebemos que alguns de nossos alunos na Terra não são particularmente versados em métodos científicos. Uma abordagem filosófica e espiritual é agora necessária. Você pode ser um daqueles seres humanos que sente as coisas sem necessariamente ser capaz de perceber muito bem mentalmente. A sabedoria é muito diferente do conhecimento. Você pode ter muitos fatos sobre muitas coisas e não ter sabedoria, é verdade. Porque você está usando apenas o intelectual, a mente, e não está usando o sua chakra solar, o seu plexo solar e a sua intuição para saber, para sentir, e não apenas saber através dos outros, mas sentir. Porque a linguagem da alma é o sentimento. O conhecimento é linear, enquanto a sabedoria não é linear. O conhecimento é adquirido de forma gradual e empiricamente, enquanto a sabedoria vem de forma espontânea e instantânea, e através de, vamos dizer, de pancadas, de quedas. Né? Às vezes, algumas pessoas aprendem através dessas coisas, de cair e levantar, cair e levantar-se. Dito isso, é preciso uma alma madura para ser capaz de dar e receber a verdadeira sabedoria. Exatamente, uma alma madura e uma pessoa que já esteve lá, que sabe da vida, que sabe das coisas, que sente as coisas. Isso não são aprendidas em escolas, em nossas escolas não é aprendido lá. Para alguns que pensam que você aprende tudo sobre sua história, como o senhor, seu Abdullah, que acha que nós aprendemos tudo através das histórias contadas em salas de aula. E não é assim. O que o senhor está aprendendo na sala de aula são a história deles, a sua história, e não a história absoluta. O que realmente aconteceu, meu senhor. Então, não existem atalhos. Sabedoria é conhecimento
impartido, quer dizer, compartilhado. Não existem atalhos. Verdadeiramente sábios em seu mundo são aqueles que podem se afastar de todas as disciplinas e escolas de pensamento e simplesmente perceber o quadro geral do que está acontecendo. Não vê apenas as florestas, mas vê as árvores nitidamente, uma por uma, por uma, por uma, por uma, concisamente. Embora esse tratado provavelmente seja útil para pessoas lineares e não lineares, ela não pode ser um substituto para a experiência direta. Apenas a experiência direta traz sabedoria e iluminação. Os eventos que ocorrerão na Terra nos próximos 100 anos desafiarão os sistemas de crença de quase todos. 100 anos, já passou 8 anos, então temos 98 anos ainda. A capacidade de abandonar ideias e conceitos acalentados, incluindo aqueles promovidos pela ciência, será fundamental para a compreensão do que está por vir. Quem se apega a crenças ultrapassadas, sem dúvida, rejeitará este conjunto de obras como delírios de um lunático. É como o Senhor, os Abdullahs, todos vão rejeitar, porque não cabe num sistema fanático deles que eles aprenderam em casa e aprenderam em sua cultura. Acredita ou não que seja uma colaboração entre o canal e as entidades que transmitem a informação. Psicologia das mudanças da Terra, os dominadores. A verdadeira psicologia envolve o estudo e a prática de como integrar os vários aspectos do self. E para fazer isso é necessário revisar o que são alguns desses aspectos e como funcionam. Os dois aspectos mais comumente abordados em psicologia são o corpo emocional e o corpo mental. Os padrões negativos dentro desses dois corpos são o principal fator a ser considerado ao examinar o que está impedindo você de despertar totalmente para o seu eu iluminado. Começaremos essa sessão examinando as barreiras e bloqueios à iluminação, ou o que alguns psicólogos chamam de a sombra, o eu sombrio, a sua sombra. Essa capacidade de olhar para a sua sombra é um estágio vital do crescimento pessoal e seria completamente desnecessário até mesmo discutir esse aspecto se todos vocês tivessem dominado totalmente essa etapa. No entanto, podemos ver, lendo seus campos de energia, que vocês não concluíram esta etapa e, portanto, revisaremos alguns dos elementos mais básicos das barreiras e bloqueios à iluminação. A barreira e bloqueio do iluminismo. Primeiro, o ego. A maior barreira mental para a iluminação é a identificação com velhas crenças, condicionamentos e programação. Essa é a atividade do eu egóico, a personalidade, a parte de você que sente a sensação de separação de todo. O eu egóico é uma parte necessária de estar em um corpo físico na Terra, é uma personalidade em si. Os ensinamentos que sugerem a erradicação do ego são errados, porque todos vocês precisam ter limites pessoais e um senso de identidade para se comunicar e funcionar na Terra. No entanto, como você bem sabe, o ego pode sair do controle e assumir o controle da percepção da alma até o ponto em que a alma se identifica completamente com o eu terreno e se esquece de seu propósito e missão espiritual. Não entraremos em uma dissertação exaustiva sobre como colocar o ego sob controle. Capítulo 4 do livro desse canal, Life on the Cutting Edge, Vida na cortada da ponta, faz um bom trabalho ao examinar as complexidades do ego e como transcender o egocentrismo
Iremos, no entanto, discutir a questão dos estados emocionais e particularmente do medo, uma vez que esse aspecto não resolvido da psique desempenha um papel vital em como as almas lidam com as mudanças da Terra. O medo, segundo. O medo da mudança desempenha um papel dominante na consciência das massas da humanidade e se manifesta de muitas maneiras, incluindo negação em relação às mudanças na Terra. A síndrome do business as usual, a negócio como normal, é generalizada, especialmente nos países que colocam uma forte ênfase na aquisição de riqueza material. Como afirmado em Life de Karen Edge, por trás do medo da mudança geralmente está o medo do desconhecido, que é semelhante ao medo da morte. É verdade. No entanto, a humanidade certamente morrerá se não mudar. Então, aqui reside o paradoxo do tipo Catch-22. A psicologia do apego ao passado. Oh, isso sou eu. Eu tenho um apego ao meu distante passado, mesmo que seja insatisfatória e mesmo deprimente. Decorre da repressão da existência original da queda ou da desinficação em matéria da alma. Quando as almas desceram pela primeira vez à matéria, a experiência foi tão traumática que qualquer mudança subsequente foi vista com extrema ansiedade para que essa experiência não se repetisse. As almas optaram pelo conforto relativo de saber o que esperar da vida, mesmo que fosse insatisfatório. E você culpa elas? Vocês culpam elas? Vocês não deveriam culpá-las. A principal diferença agora é que a mudança é imperativa. O curso em que a maioria da humanidade está pode ser comparada às ovelhas pulando na beira do precipício. A maioria das ovelhas humanas já tem um pé pendurado para fora do precipício. Ou ele fala tanto em medo, e eles estão colocando mais medo no psique das pessoas ao publicar tudo isto. Ou, para usar uma analogia semelhante, o servo humano está congelado nos faróis e o caminhão está se movendo rápido demais para parar. Seus medos devem ser enfrentados, mas a partir de uma posição de identificação com o eu superior, a essência da alma. A luz da verdade deve brilhar no medo a fim de dissipá-la. Questões de causa original, medo de outra queda, deve ser trabalhada por meio de psicoterapia, hipnoterapia e outras técnicas como cura pela linha do tempo, problemas emocionais. A maior barreira para a felicidade e o bem-estar, especialmente durante os tempos turbulentos que agora se manifestam no planeta Terra, envolve as questões emocionais do self. Como afirmando acima, a psicologia geralmente inclui o estudo da conexão mente-corpo, bem como das emoções, mas nos próximos parágrafos vamos nos concentrar principalmente no eu emocional como o principal ator que determina a saúde psicológica. Para revisar, existem 3 emoções negativas básicas: medo, raiva e tristeza. Isso eu tenho. Independentemente das... Não, medo eu não tenho, eu tenho raiva e tristeza. Independente da causa dessas emoções, elas devem ser amadas e aceitas em seu estado existente, antes que possam ser mudadas. Elas devem ser sentidas completamente antes que possam ser transformadas. Lógico, e eu não vou me repressar jamais, eu não gosto de repressar ninguém nesse quesito. Resistir ou suprimir emoções é o que causa o comportamento psicopático e todos os tipos de violência. É como em países de psicopatas terroristas que decapitam,
que decapitam a cabeça das pessoas em outros países. Isso tudo é o medo, é a repressão que eles tiveram dentro da sua casa, entre suas famílias e dentro de sua cultura. Entendeu? Tudo isso é supressão. Quando você diz para uma criança, não pega nisso, ei, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode bagunçar, não pode isso. Você está, como é que se fala, impedindo que aquela criança se expresse da maneira que ela quer. Uma criança que é castigada por escrever na parede é uma criança que vai ser um artista com medo. Ele poderia ser até um artista amanhã, mas por causa do tipo de criação que ele teve dos pais, de impedi-lo de escrever na parede, porque eles pensam tanto em coisas materiais, as pessoas adultas, que eles não deixam as crianças escrever na parede. Entendeu? Aquela criança então vai ser um artista frustrado amanhã depois. Então, a criança que não é permitida a chorar, não chora, cala a boca. Essa criança vai amanhã depois crescer um adulto fora de controle, entendeu? Um adulto que vai sufocar todas as suas emoções quando criança, vai descarregar tudo de uma vez quando eles crescerem. Porque as pessoas que cuidaram deles, quando eles eram crianças, não deixaram eles ser livres. Por isso que eu deixei os meus filhos serem livres. Minha neta também, eu tomei conta da minha neta. Quer escrever na parede? Vai, escreve bagunça, não tô nem aí, lá. Entendeu? Eu sou assim, eu não sou desse tipo de mulher histérica que fica, não escreve na parede, olha que a mãe vai bater. A mãe vai bater, não escreve na parede. Eu detesto esse tipo de mulher muito histérica, tipo de homem, então nem falar, entendeu? A criança faz bagunça com os brinquedos, coloca esse brinquedo dentro da caixa agora mesmo, entendeu? Para de bagunça, você ao fazer isso, você está aqui também tem na Ásia, tem muito desses povos aqui, muito, que eu fico de boca aberta e não consigo me controlar, eu tenho que falar algo, porque eu não aguento esses negócios, esse tipo de comportamento. Então a criança fica sem saber o que fazer, a criança fica tediosa, completamente tediosa e não sabe o que fazer da vida, porque elas estão sendo o quê? Estão sendo impedidas de se expressar do jeito que elas deveriam se expressar. Então, em uma parte posterior da sessão, nós e esse canal reiteraremos as 2 etapas necessárias para a cura de problemas emocionais. Vícios. A maioria dos vícios, tanto o que é denominado substância, quanto o que é denominado processo, se enquadram na categoria de negação emocional. A vida na Terra, como todos sabem, é muito desafiadora e lidar com as emoções ocultas e reprimidas não é fácil. Por isso que não devemos julgar, realmente. É difícil, mas não devemos julgar as pessoas que tomam álcool, que tomam droga. Quem sabe o que levou aquele infeliz e aquela infeliz a fazer e ser o que eles são? Para que julgar? É mais fácil julgar do que ir lá e estender uma mão amiga para ajudar, uma palavra amiga. Que eu acho que não vai ajudá-los completamente, mas pelo menos vai aliviar um pouco. E mostrar que tem pessoa que liga, pessoa que quer, que ligam para os problemas dos outros. Apesar da miríade de abordagens psicoterapêuticas oferecidas por seus chamados especialistas, a maioria dos humanos, a porcaria de psiquiatra só dá droga para você ficar mais viciado. A maioria dos humanos prefere comprar até cair. Shop until you drop.
Isso aí, eu até já falei em um dos meus vídeos, isso aí, sabe o que é? É o síndrome do Hungry Ghost. O Hungry Ghost é o fantasma faminto, é um tipo assim de alma que falta algo nela, entendeu? Então o que ela vai fazer? Ela vai comprar, quando ela compra e gasta dinheiro. Isso aconteceu comigo, eu sei porque eu era assim, ok? Eu era assim. Então quando a gente gasta dinheiro, a gente se sente como, ah, a gente se sente aliviada, mas isso é uma terapia que é momentária. Depois você vê que aquela blusa, aquela calça, aquele sapato não valeu nada, ainda não te curou. Porque o que você quer é outra coisa, entendeu? O que você quer na vida é outra coisa, talvez é outra coisa que lhe falta emocionalmente, entendeu? Tipo, o meu caso é a minha mãe, porque eu me separei da minha mãe, então eu queria aquele amor materno que eu perdi, então eu queria a minha mãe, então eu ia para as lojas para gastar, porque eu me sentia bem, eu dizia, pro inferno o dinheiro, eu vou gastar agora, eu vou me sentir melhor. Ai, eu voltava para casa, ai, que legal, que bom, comprei isso, comprei aquilo, mas depois eu vejo que não era aquilo que eu queria, entendeu? Não era aquilo. Então, eu era o quê? Eu era um fantasma faminto, uma fantasma faminta. Então, ou se envolver em aventuras sexuais, ou encher sua consciência com novas estratégias para aumentar sua riqueza monetária, do que lidar com questões emocionais desconfortáveis e complicadas. Mas o que a gente não, se a gente não pode resolver esses problemas emocionais, as questões emocionais complicadas, então não nos culpe. Primeiro que tudo foram vocês que nos trouxeram aqui, não sei, quem sabe, né? Então o que são vocês para nos julgar, certo? E não é fácil viver aqui, principalmente quando a gente perde nossos entes queridos, entendeu? Portanto, muitos humanos recorrem a vícios de substâncias e processos como forma de evitar olhar para as emoções negativas. E você está julgando. Por que você está julgando? A maioria dos vícios oferece uma alta temporária seguida por uma queda. E daí? Mas pelo menos dá um alívio. Quer dizer, o meu problema era comprar. Era poder aquisitivo, era comprar. E muitas mulheres também. Pergunta a qualquer mulher. A mulher se sente melhor comprando as coisas. Por isso que os homens de negócio deveriam adorar as mulheres, porque as mulheres são as mais. Se não fosse pelas mulheres, os negócios não iam para frente, sinceramente. Porque as mulheres têm o melhor poder aquisitivo, elas gostam de gastar, entendeu? E se a gente sente bem, por que não? Shopping é uma terapia, a gente anda, a gente compra alguma coisa, a gente gosta, a gente se sente melhor. Então qual é o problema? A descida estimula o desejo de repetir o efeito. O ciclo vicioso começa. Os vícios podem ser evidentes ou sutis, dependendo do nível de repressão e negação. Ah, para lá, reptiliano. Para. Quem é que não tem defeito? Não vamos dizer que vocês também não têm defeito. Só porque vocês não têm corpo, vocês pensam que, isso, eu sou todo santo, eu sou perfeito. Mas não, vocês não são perfeitos, vocês não são santo, coisa nenhuma que eu sei. Muitas pessoas nem mesmo percebem que tem vício. E daí se tiver? Quem quiser tomar uma cervejinha, uma caipirinha, que vá. Quem quiser fumar, pelo menos uma vez por mês, que fume. Né? Quem quiser ir shop until you drop, né? Comprar até você cair. Problema delas. Ela não se sente bem. Qual é o teu problema? Porque você não quer nem isso da gente. Nem isso a gente pode? Que porcaria é esta? Embora pudéssemos devotar um volume inteiro do assunto do vício, o motivo pelo qual tocamos no assunto é porque muitas vezes são os vícios que impedem você de ver claramente o que está acontecendo. E o que está acontecendo no planeta Terra? Não! O que está acontecendo no planeta Terra é vocês, são vocês. Foram vocês, a Dona Kiss, que causaram tudo isto. Eles são ótimos para pôr suas karmas nos outros.
para jogar karma nos outros e não se responsabilizar por seus atos e erros. O que aconteceria se você desistisse de seus vícios? Seria pior. A gente morreria de tédio. Ou pior ainda, faria outra coisa pior, né? Crime ou qualquer coisa. Então, qual é o problema? Quer tomar uma cervejinha? Toma. Quer tomar uma capeirinha? Toma. Quer ir para o shopping? Vá. Qual é teu vício? Internet. Qual é o problema? A pessoa vem aqui para fazer vídeo e vai dormir. Qual é o problema? Outras vêm, como o seu Abdullah vem aqui para fazer pirraça. É o problema dele, fazer pirraça, para fazer artimanhas, criar desavenças e artimanhas. Problema dele. Ele vem com seus com sua gangue de fake nicks, vários fake nicks, várias personalidades de mulher, de jovem, de criança, de velhos. Só falta, na próxima vez, ele vir como Kuga, ou como um reptiliano, ou como uma tigre, ou como uma serpente. Então, qual é o problema? É o problema de cada um, né? A gente se sente bem assim, então deixe, entendeu? Deixa a nossa vida em paz. Não é não é da sua conta. Você enfrentaria esses problemas e olharia de frente com o resultado de dar total atenção à situação e encontraria soluções. Eu não acho que vai encontrar a solução. Não. No entanto, você deve estar ciente do problema antes de encontrar a solução. E é por isso que incluí uma sessão sobre psicologia nesse livro. Não, ninguém precisa de psicologia, como se diz, julgadora. Psicologia das relações humanas, fundadores. Ok, isso aqui é o número 1, acho que vai ser muito grande, então